Fala pessoal, tudo jóia? Como é que tá? Meu nome é Daniel, eu sou engenheiro de computação, né, e vou trazer para vocês aqui um tutorial básico de SQL, né, mais voltado para o Data Science, tá certo? O que é que nós vamos aprender aqui nesse tutorial? Nós vamos aprender a construir consultas dentro de um banco de dados SQL, né? Vamos aprender algumas funções aqui, como função de ordenação, função de agregação, tá certo? O nosso foco aqui é voltado para o Data Science, tá certo? Para vocês terem ideia, o SQL e o Python são uma das linguagens hoje mais utilizadas no mundo em Data Science, tá certo? O SQL ele é um padrão, né? É uma ISO, né? Para fazer consulta dentro de diversos bancos de dados, inclusive o Big Data, tá certo? Então, você aprendendo a fazer consultas com SQL, você consegue utilizar outros bancos de dados também relacionais, né? O SQL os comandos dele são em inglês, né? O que significa isso? Significa que é mais fácil do entendimento. Por quê? Porque falando em inglês, a gente consegue construir consultas dentro do nosso banco de dados, tá certo? Como fosse o português, vamos supor. É, vamos supor, nós temos ali uma tabela. Então vamos lá, vamos selecionar colunas de onde? Daquela tabela. Em inglês seria select, o nome das colunas, from, o nome da tabela. Então, assim que se constrói uma consulta dentro do SQL. Ok? SQL e bancos de dados relacionais, o que significa isso? O que são bancos de dados relacionais, Daniel? São conjuntos de dados, né, ou tabelas distintas. Vamos lá, eu tenho o meu banco de dados, dentro dele eu tenho várias tabelas separadas, tabelas distintas. E essas tabelas, elas podem estar relacionadas entre si. Quer dizer, uma tabela pode ter ligação com a outra. Como no caso aqui, eu trouxe três tabelinhas para a gente entender isso aí. Nós temos a tabela cliente, onde nós temos aqui o ID e o nome do cliente. Produtos, nós temos o ID e o nome do produto. E compras. Vamos supor que compras seja uma tabelinha que está rodando ali no aplicativo de um mercadinho. Né? O mercadinho quer saber o cliente, o produto e a quantidade que ele comprou. Então, notem que essas três tabelas estão vinculadas. Se a gente vir aqui a tabela de compras, né, nós temos aqui o ID cliente, nós temos o ID produto e temos a quantidade. Tá, mas o que significa isso, Daniel? Significa o seguinte, vamos observar aqui essa primeira linha. Né? Eu tenho aqui, nessa primeira linha, o ID número 1. Né? E se eu for olhar na tabela cliente, quem é o ID número 1? É Daniel. Então, notem que eu trouxe para a tabela de compras não o nome do meu cliente. Eu trouxe apenas o número 1. Isso aqui reduz o espaço. Você concorda que ocupa menos espaço do que é mais fácil eu digitar um 1 do que eu digitar um nome. Ele vai ocupar mais espaço de memória. Então, isso aqui reduz, né? Então, vamos lá. ID clientes. Eu tenho o número 1, então eu já sei que é Daniel. ID produto. Eu tenho o número 2. Então, quem é o número 2? Se eu for olhar a tabela produtos, né, eu sei que o número 2 é farinha. E a quantidade 4. O que é que eu posso responder com isso? Que Daniel comprou 4 pacotes de farinha. Entenderam? Então, isso são bancos de dados relacionais. E eles são relacionados pelo quê? Pelo primary key, que são as chaves, né? E também nós temos chaves chamadas de foreign key, que são chaves estrangeiras. Mas isso a gente não vai entrar em detalhe agora. Como eu disse, aqui é o básico. Eu quero que vocês saiam aqui desse tutorial sabendo responder perguntas, construir consultas, né, com SQL e responder algumas perguntas. Então, mais à frente, nós vamos ver o tutorial 1, 2, tutorial 3 e vamos avançando, tá certo? Esse aqui é o básico para vocês que estão iniciando agora. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos construir a nossa primeira consulta dentro do banco de dados, dentro do SQL. Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, quando a gente for pesquisar alguma coisa, que a gente for trabalhar dentro do banco de dados, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual tabela que a gente quer trabalhar. Né? Então, primeira pergunta, qual tabelas queremos do banco? Nós vamos responder isso, quem vai nos trazer é essa consulta aqui. Ela vai trazer a tabela que nós queremos.
Então, tudo vai iniciar pelo select. Então, select, asterisco. Falo já sobre ele. Select, asterisco, from aluno. Ou seja, selecione tudo. Esse asterisco significa tudo, certo? Selecione tudo da tabela alunos. Quando eu rodo esse comando aqui, olha só o que acontece. Ele traz a minha tabelinha, aluno, com várias linhas. No caso aqui eu tenho com várias colunas. No caso aluno nós temos aqui 5 colunas, tá certo? Pronto. A primeira pergunta está respondida. Eu quero trabalhar nessa tabela. A segunda pergunta é: eu preciso de todas essas colunas? Né? Porque o ideal, pessoal, que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Na hora que a gente vai trabalhar com uma tabela dentro do SQL, dentro do banco de dados, a gente tem que filtrar nossa tabela, filtrar as colunas, filtrar as linhas e trazer somente o necessário para responder as perguntas de negócio que nós queremos, certo? Não é interessante que, vamos supor, essa aqui tem 5 colunas, mas tem tabelas aí em empresas que podem ter centenas de colunas. Então, se eu trouxer todas aquelas colunas, né, então isso pode causar lentidão no meu banco. Estou trazendo muita informação de uma vez. Então, se você puder filtrar e trazer só o que você quer, beleza, é o que é indicado. Assim como eu estou dizendo para colunas, é interessante também para linhas. Né? É... Empresas têm tabelas, assim como tem muita, pode ter centenas de colunas, também pode ter milhares, milhões de linhas, tá certo? Então vamos lá. Qual a segunda pergunta que nós temos que responder? Quais colunas queremos pegar da tabela aluno? Ou seja, daquela tabela lá, quais é que eu vou precisar? Qual que eu vou trabalhar? Então nós usamos o select. Você lembra que o select tinha um asterisco na frente, né? Aquele asterisco a gente vai, significa tudo, a gente vai substituir pelo nome das colunas que nós queremos filtrar. Então, selecione a coluna matrícula, vírgula, a coluna nome de aluno. Só quero essas duas. Né? De onde? Da tabela aluno. Quando eu rodo isso aqui, esse comando, ele vai filtrar. Então, nós fizemos aqui o nosso primeiro filtro de colunas. Tá certo? Então, agora eu só tenho 2 colunas aqui. Já realizei meu primeiro filtro. Beleza. Terceira pergunta. Quais linhas eu quero? Então, nós chamamos isso aqui de filtro de linhas. Né? Para fazer o filtro de linhas, nós usamos o where. Ok? Então, o que vai mudar aqui? Percebam, né? Sempre vai ter o select, que é para dizer quais colunas eu quero. Ou então, se eu quiser uma função, eu posso botar aqui. Mas vamos ver mais já já, né? Também tem o from. From é a tabela que eu quero trabalhar, tá certo? Where. Where agora vai ser o nosso filtro, tá certo? O que é que eu quero? Eu quero que a matrícula, né, seja igual a 333, ou seja, eu não quero todas as linhas. Eu quero somente a linha onde aquela matrícula daquele aluno seja igual a 333. Quando nós rodamos esse comando aqui, o que acontece? Ele não trouxe todas as linhas, ele trouxe só onde a linha da coluna matrícula é igual a 333. Né? Então, nós conseguimos filtrar, fazer nosso primeiro filtro de linha. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, então a ordem sempre tem que ser essa. Select, depois o from, depois um filtro, né? Depois uma função de ordenação, de agregação, depois outro filtro, só que esse filtro é diferente, é um having, eu vou falar já já sobre ele, tá certo? Então, essa ordem é muito importante, você não pode inverter essa ordem aqui, tá certo? Porque vamos supor, se eu chegar aqui e começar do where, né? Onde matrícula igual a 333. Se eu chegar para você e dizer assim, olha, pega aí a coluna onde nota igual a 10. Você vai entender o que eu quero? Não, você vai perguntar. Certo, eu pego. Mas de que tabela? Tá entendendo? Eu tenho que saber primeiro quais as colunas, quais as tabelas e depois o que fazer com elas. Então, tenham cuidado. Essa ordem tem que ser respeitada, tá bom? Vamos ver agora a nossa função de ordenação. Order by. O que é isso? Nós podemos ordenar
as colunas, né, colocá-las de ordem crescente ou decrescente. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Por exemplo, eu tenho aqui nessa tabela aluno, eu tenho as notas. Vejam que as notas estão aqui, não estão em ordem, né? 5, 9, 10, 3, 8, não estão em ordem. Nós podemos ordenar essa coluna aqui de ordem ascendente ou descendente, ou seja, crescente ou decrescente, né? E como a gente faz isso? Usando, deixa eu passar aqui, usando a função de ordenação chamada order by, tá bom? Então vamos ver essa tabela aqui. Eu tenho aqui nessa tabela o preço, price. E vejam que o preço aqui ele não está em ordem. Eu tenho 18, depois pulo para o 19 e volta para o 10. Não tem ordem nenhuma nisso. Como é que a gente faz para ordenar essa tabela, né, para que ela fique de forma crescente ou decrescente? Vamos ver. Como eu disse, nós vamos usar o order by para isso, né? Então vamos lá. Vamos construir a nossa consulta. Selecione tudo. Pronto, ele vai pegar todas as colunas. De onde? Da tabela produtos. Beleza, até aí nós já aprendemos, né? Where, o que é que ele quer? Ele quer algum filtro aqui. Ele quer onde o fornecedor ID seja igual a 1. Então tem um filtro, ó. Selecione tudo da tabela produtos somente onde o fornecedor ID seja igual a 1. Beleza. E o que é que você quer fazer além? Eu quero ordenar o preço de forma ascendente, certo? Ou seja, de forma crescente. Se eu quiser decrescente, eu uso aqui, ó, a função desk. É só mudar aqui, em vez de ASCII, eu boto desk, tá bom? Então, o que vai acontecer com isso? Vamos ver, vamos rodar esse comando aqui. Olha o que aconteceu. Ele pegou o nosso preço, agora sim está em ordem, está ordenado de forma crescente. 10, 18, 19, tá certo? Agora vamos lá. Eu fiz uma ordenação em cima de números. De números é fácil, né? 1 é maior do que 10. Mas eu posso ordenar também texto, né? Uma coluna categórica. Prestem atenção, salvem esse número aí na cabeça, essa informação na cabeça de vocês. Colunas categóricas. O que é isso, Daniel? Categóricas, colunas categóricas são colunas de texto, tá certo? Ah, Daniel, como é que eu coloco em ordem uma coluna de texto? É bem simples. O A é menor do que o Z, então ele vai ordenar alfabeticamente, tá certo? Nós temos também aqui a função de agregação, tá bom? Nós vimos aqui a de ordenação, order by. Vamos dar uma olhadinha agora em agregação. Essa aqui já complica mais um pouquinho, tá certo? Deixa eu pegar uma tabela aqui para exemplificar para vocês. Deixa eu passar, pronto, aqui. Vamos ver essa tabela aqui de fornecedores, certo? Notem que aqui em country, em países aqui, eu tenho vários países, né? Tem aqui Japão, Espanha, Estados Unidos, etc. Eu quero, nessa tabela, contar quantos fornecedores eu tenho de cada país. Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou agrupar os países. Eu vou dizer, Estados Unidos, eu tenho 2 fornecedores. Tá vendo que eu não vou precisar agora mais de 2 linhas, eu só preciso de uma, da linha dos Estados Unidos. Essas duas aqui, vamos esquecer o resto, vamos pensar só nessa. Essas 2 linhas aqui dos Estados Unidos, ela vai virar uma, certo? E o que é que você quer com essa única linha aqui? Eu quero contar quantos fornecedores eu tenho. Pronto, então a gente agregou, né? Ou seja, agrupou e fez alguma função matemática com o restante, com outra coluna, tá certo? Então lembre-se sempre disso, pessoal. Quando for uma função de agregação, a gente pode agregar por alguma coisa, certo? E a outra coluna, ela obrigatoriamente tem que trazer um número ou alguma função matemática. Ela jamais vai trazer um texto. Por quê? Vamos supor. Deixa eu mostrar aqui para vocês quais são as funções matemáticas que nós podemos fazer dentro de um grupo by. Nós podemos somar, pegar o mínimo, pegar o máximo, contar, AVG, fazer uma média, e o stdev, que é o quê? O desvio padrão, tá certo? Nós podemos usar essas funções matemáticas. Então, para agrupar, nós obrigatoriamente vamos fazer alguma função matemática. E sempre a resposta tem que ser um número, um valor. Jamais vai ser texto. Porque, assim,
Como é que você vai somar, vamos supor, uma tabela que tenha banana e maçã? Como é que você vai somar banana com maçã? Não tem como. Mas você pode contar, né? Você pode contar quantas bananas eu tenho e quantas maçãs eu tenho. Isso aqui vai nos dar um retorno, o quê? Numérico, tá certo? Então vamos lá. O que é que ele vai querer aqui dessa agregação? Como é que vai agregar o que é que eles querem nessa tabela aqui? O que é que está se pedindo? Ele está pedindo aqui que a gente agregue os países e conte quantos fornecedores nós temos. Então vamos lá. O fornecedor está aqui. Supplier name, né? Supplier name. Então é o seguinte. Em Estados Unidos eu tenho esse aqui, New Orleans, e esse outro aqui, Grand Mar. Então é o seguinte, são diferentes, né? Então só nessas duas linhas eu já sei que tenho 2 fornecedores nos Estados Unidos, só observando essas duas linhas. Mas, Daniel, se fosse o mesmo nome, então ele iria contar como um. Então eu só teria um fornecedor, tá certo? Então a agregação é mais ou menos isso, tá bom? Vamos ver mais à frente. Vamos lá. Quantos fornecedores temos para cada país? Como é que a gente resolve isso usando o código SQL? Vamos lá. Selecione. O que é que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o país e os fornecedores, né? Mas eu disse a vocês que eu não posso mostrar texto. Eu tenho que mostrar alguma conta. Então eu vou pegar os fornecedores, o nome dos fornecedores e vou contar. Tá entendendo? Então eu faço um count. Count quantos fornecedores eu tenho ali. Então, aquela coluna de fornecedores, nome de fornecedores, vai virar agora uma coluna que é a conta do nome dos fornecedores, tá certo? Então, eu vou pegar essas duas colunas, de onde? Da tabela fornecedores, agrupar pelo quê? Pelo país, pelo country. Eu vou agrupar os países e vou contar quantos fornecedores eu tenho naquela outra coluna. Quando nós rodamos esse comando aqui, o que é que acontece? Olha só. Ele agrupou. Agora, em vez de 2 Estados Unidos aqui, na nossa coluna, só tem um. Certo? E o que foi que ele fez com o nome dos fornecedores? Ele contou. Então, eu sei que nos Estados Unidos eu tenho só 2 fornecedores. Japão, a mesma coisa. Ele agrupou e contou. Então, também tem 2 fornecedores no Japão, 2 na Austrália, 2 na Espanha. Então, é assim que a gente agrupa. Tá certo? E lembrem-se sempre, função de agregação, ela sempre vai nos retornar a resposta de alguma função matemática ou estatística. Tá bom? Vamos lá, vamos para mais um exercício. Dessa vez, usando o filtro, uma função de agregação, vamos pegar a nossa tabela alunos. Calma, vamos lá. Vamos pegar a nossa tabelinha alunos, selecionar tudo de alunos. Então agora eu tenho essa tabela aqui, que é o nome do aluno, eu tenho o Daniel tem a nota dele, tem o Pedrinho e a nota do Pedrinho, certo? Calcule a média de cada aluno e mostre uma tabela com aluno e média. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos agrupar o aluno, o nome dele, né? Então Daniel. Qual a média das notas de Daniel? Então nós vamos usar a função group by, né? A mesma coisa que nós fizemos no anterior, nos países. Então, como é que faz isso? Selecione o nome do aluno, certo? O que é que ele quer? Eu quero a média, AVG. Lembra da tabelinha que eu mostrei anteriormente? As funções matemáticas está aqui, ó. AVG é a média, então eu vou usar AVG lá. Estou pedindo a média? Então pronto, vamos lá. Então, o que é que eu quero? Eu quero que selecione aluno, beleza, vai pegar o nome do aluno, pegue a coluna notas e faça a média. Eu boto o AVG na frente, ó, certo? E notas. O que é que acontece? Ele vai fazer a média das notas de cada aluno. Da tabela alunos, né? Isso aqui vocês já aprenderam. Então vamos agrupar por quem? Você quer agrupar que coluna? Eu quero agrupar a coluna aluno. Então, quando nós rodamos esse comando, o que é que ele vai fazer? Ele vai agrupar. Ó, agrupou Daniel, em vez de 2 linhas, agora eu tenho só uma. Agrupou Pedrinho, em vez de 2 linhas, também tenho só uma. Né? E ele pegou a coluna de notas e fez a média de cada um. Somos aqui 10, 7, 17. Fez a média, então Daniel tem a média 8,5. Certo? Um ponto bem importante aqui. Preste atenção que nós vamos precisar disso mais um pouquinho aqui à frente.
o nome da coluna era notas, certo? Só que agora virou o nome da coluna virou AVG Notas, tá certo? Por quê? Porque aqui não é mais a nota do aluno, aqui é a média do aluno. Então ele pegou essa função e transformou a própria função transformou no nome da coluna, tá bom? Agora vamos fazer um filtro dentro daquela tabela. Nós já pegamos, agregamos e agora eu quero filtrar. Além de agregar, eu quero filtrar, usar um filtro. Quando nós usamos um filtro dentro de uma função de agregação, então nós não vamos usar mais o array. Você lembra que o array era um filtro de linha, né, que eu mostrei anteriormente, né? Mas eu não vou mais usar o array, eu vou usar o having. Preste bem atenção, dentro da função de agregação, eu vou usar o having. Qual a diferença? Nenhuma. É a mesma coisa. É um filtro de linha. Mas dentro de uma função de agregação, não é mais o array, é having. Mas é a mesma coisa, lembrem-se disso. Agora, filtre somente alunos com média acima de 7. Ou seja, vamos supor que isso aqui seja um programinha lá da escola. Ele quer saber quais foram os alunos que aprovaram e os alunos que reprovaram, sabendo que a média é 7. Ou seja, quem tiver acima de 7 ou igual a 7, está aprovado. Então ele quer filtrar isso aí. Quem tiver abaixo não vai nem aparecer. Mas eu também podia fazer uma função aqui para pegar só quem reprovou. Tá certo? No caso aqui, eu estou pegando só quem vai aprovar. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? A mesma coisa que a gente fez para países. Selecione aluno, né? A coluna aluno. Faça a média da coluna lá, AVG Notas, né? E de onde? Da coluna Avaliação. Da tabela Avaliação. Agrupe pelo aluno é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Eu estou só repetindo aqui, né? Agrupe pelo aluno, beleza, ela agrupou, Daniel e Pedrinho, né? E agora, qual o filtro que ele quer? Preste atenção, eles querem aqui em cima que a gente responda a média, ele quer que a gente pegue a linha com alunos com a média acima de 7. Só isso. Quem tiver abaixo não vai ser mostrado. Nosso filtro é esse. Então, nós usamos o having. Having quem? Onde, né? Have vai ser a mesma coisa. Onde AVG notas. Aqui ele está fazendo a função matemática, agora nesse caso, não. A função matemática é aqui em cima. Ele faz a média aqui em cima. Aqui ele está apenas referenciando a coluna. Você lembra que eu disse anteriormente? Preste atenção. A coluna notas virou o nome dela, notas, virou agora o nome dela, virou AVG notas. Não é isso? Virou AVG notas, está aqui. É o nome dessa coluna. Então, pegue essa coluna, né? Somente pessoas que estão com a nota acima de 7. Entendeu? Então ele vai filtrar que a média esteja acima de 7. Na hora que eu executo esse comando, o que é que acontece aqui? Ó? Ele filtrou. Ele vai retornar essa tabela aqui. Ele trouxe a tabela aluno, do jeito que eu pedi. Ele calculou a média aqui das notas. Calculou, tá aqui 8,5. Da tabela avaliação, beleza. Agrupou pelo aluno, tá aqui, agrupou para o Daniel. E cadê Pedrinho? Pedrinho não veio dessa vez porque ele reprovou. A Pedrinho ficou com média abaixo de 7. Por quê? Porque eu fiz esse filtro aqui, eu disse que nessa coluna eu só quero quem esteja com a média acima de 7. Pronto, foi o que ele fez. Então eu consegui mais uma vez responder perguntas de negócio. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Eu só queria, antes de encerrar esse tutorial, dizer uma coisa a vocês. É interessante, como eu disse no princípio aqui, que é SQL, para quem está interessado em estudar, para quem quer iniciar, esse é um tutorial básico. Vai vir o tutorial 2, o 3, não sei quantos vão vir. Vamos fazendo tutorial e vou ensinando para vocês, tá certo? Mas uma coisa eu digo, pratiquem. Por quê? Porque não adianta só ver teoria. A gente aprende mesmo praticando, né? Você pega uma tabelinha e começa a elaborar perguntas, né? O que é que eu posso fazer aqui dessa tabela? O que é que eu posso extrair? Qual perguntas eu posso responder? Tá entendendo? Pratiquem que a gente aprende assim, tá bom? Nós vamos ficar por aqui. A nossa parte 2, né, o tutorial 2, eu vou trazer para vocês filtros múltiplos, filtros aproximados, funções matemáticas e estatísticas, né, uma função chamada distinct,
not in e in, tá certo? Nós vamos ver tudo isso na parte 2 desse tutorial. Tá bom, pessoal? Um abração e até a próxima. Fica com Deus.